Professor Rogério Favreto, muito obrigado pelas referências, pela leitura do meu currículo. É a primeira vez que eu ouço, lido assim, a minha titulação, uma atrás da outra, deu uma lista longa, mas isso não corresponde à realidade, corresponde à realidade do meu conhecimento, não. Eminente ministro Humberto Martins, digníssimo corregedor da Justiça Federal, ministro Mauro Campbell, coordenador científico desse seminário, demais magistrados aqui presentes, professora Odete Medawar. É uma honra para mim, um prazer enorme, participar de uma mesa onde Vossa Excelência está presente e que é reconhecida sem favor algum como uma das maiores, talvez a maior cultura do direito administrativo do Brasil, sobretudo pelas observações críticas, prospectivas e sistemáticas que faz sobre esse tema que é tão importante e tormentoso. Antes de começar essa palestra aqui, eu conversava com o desembargador Favreto e perguntei por que, perguntei a ele. Ia começar pela minha fala e não pela fala da professora. E ele me respondeu muito sinceramente, porque estava observando uma lei da natureza. E eu, entre as muitas coisas que eu não sei, esta é uma. Eu perguntei, que lei da natureza é esta? Isso porque na natureza, como você sabe, após a escuridão, vem a alvorada. Por isso, você vai falar primeiro, depois vem a professora Odete Medawar. Entendeu? Eu disse, por incrível que pareça, entendi e concordo. Concordo inteiramente. Eu gostaria de mencionar, de referir, um ponto do meu currículo que ele mencionou aqui, que é a circunstância de eu ser membro da Academia Cearense de Letras. Realmente sou, com muita honra. Para mim, não para a academia. E lá ocupo a cadeira que pertenceu à grande escritora e notável personalidade Raquel de Queiroz. Na época, era presidente da academia, quando devia ser lá, o professor Arthur Eduardo Benevides. E eu disse a ele, professor Arthur, fico muito honrado em suceder Raquel de Queiroz aqui na academia. Aí ele disse para mim, você quer saber por que elegemos você para a cadeira da Raquel? Eu disse, claro que eu quero. Porque essa foi a maneira que nós encontramos de a cadeira permanecer vazia. Eu disse, tá bem, é mais ou menos a mesma lógica que o doutor Favreto utilizou aqui para estabelecer essa sequência. Pois bem, mas o que nós vamos falar, eu vou falar, é especificamente sobre o artigo 11 da Lei de Improbidade, a Lei de 84/19, especificamente sobre isso. E gostaria de dizer que, na minha visão, este seminário não tem o propósito de confirmar entendimentos judiciais, nem posições doutrinárias, por mais admiráveis e elogiáveis que possam ser. Mas, na verdade, a meu sentir, tem a função de criticar o estabelecido, de quebrar os paradigmas dos raciocínios jurídicos legalistas que até hoje têm sido seguidos quase que sem variação, ou mesmo sem variação que mereça registro. O grande filósofo contemporâneo, Thomas Kuhn, diz que a ciência só evolui quebrando paradigmas. Se não se quebrar paradigmas, se estabelece o que era e apenas se repete. E a ciência jurídica legalista tem sido até hoje exatamente isto: a repetição do que os mestres do passado disseram a respeito de temas que não são contemporâneos deles, que são nossos contemporâneos. Aliás, por falar nisso, quero até recordar uma observação muito feliz do economista John Maynard Keynes, que ele dizia que mais difícil do que seguir as ideias novas é livrar-se das ideias antigas. E dizia mais, arrematando esse pensamento dele, ele dizia que os economistas, seus contemporâneos, que pensam que estão dizendo novidades, na verdade estão reproduzindo o pensamento de economistas mortos. É o que acontece, na minha visão, com todo respeito, com a ciência do direito,
que não quebra os paradigmas. E o grande paradigma da ciência do direito é a tal legalidade. A legalidade, diz o professor Eros Grau, um livro chamado Direito, Conceito, o conceito de direito. Olha, a legalidade é a conservação do que gerações passadas estabeleceram como normas para nós seguirmos. Queria só deixar isso como reflexão. Essa legalidade não é só a lei estabelecendo faça isso ou faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Essa é uma forma de legalidade. Mas a forma mais refinada, mais sofisticada, mais apurada de legalidade é a forma judicial da legalidade, vertida no precedente, na súmula repetitiva, na súmula impeditiva de recurso, essas construções que procuram solidificar e imobilizar a criatividade do juiz, fazendo com que ele apenas repita o que outros já disseram. No caso do repetitivo, por exemplo, isso é ainda mais perverso. O Ministério Ipagênere observa com muita cuidado. As decisões repetitivas do STJ jamais voltarão a ser reexaminadas pelo STJ, porque os tribunais de justiça, os regionais federais, paralisarão lá os processos que cuidem daquele tema, aplicando o tal precedente. Portanto, daqui 50 anos, quando provavelmente alguns de nós não estarão mais aqui, ainda estarão seguindo os precedentes de hoje. A ideia de Keynes. Os juristas do futuro serão governados pelas concepções ideológicas, filosóficas e jurídicas da geração de juristas de hoje. Como podemos mudar um recurso repetitivo distribuído pelo STJ? Hoje tem uma resposta. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque aquele assunto não voltará ao STJ. Então, pronto. Estamos, como se diz na minha terra, estamos na casa do sem jeito. Será que isto é o que nós desejamos para o direito do futuro? Que as nossas concepções de hoje, por mais inspirados, prospectivos, sapientes que sejamos, deve condicionar as ideias e a criatividade dos juízes do futuro? Isto é a legalidade, ou legalismo. O legalismo judicial, que tem uma formação pesadíssima na história do direito e que transformou a lei no objeto da ciência. E até alguns se referem ao juspositivismo como sendo uma filosofia, quando não tem nada de filosofia, sabe por quê? Porque não tem pensamento criativo, tem pensamento circular e repetitivo. Aliás, professor Odete, eu trouxe aqui uns livros onde eu fiz umas reflexões sobre isso, um livro sobre o legalismo, a formação. Cadê o livro? Vários livros que eu trouxe aqui para a professora, seguindo aquela recomendação aqui na minha terra também, quanto maior o burro, maior a carga. Por isso, olha, o tamanho da carga. Por aqui você dá para ver o tamanho do burro. Pois bem, formação histórica e cultural do legalismo judicial. Trouxe esse livro para Vossa Excelência, professora, esse aqui sobre a exegese judicial das leis escritas, que é um pequeno ensaio sobre a função de julgar. Este trabalho sobre o direito sancionador administrativo, que é a absorção da função de julgar pela administração, quando ela é, ao mesmo tempo, vítima e juíza do fato. Uma infração administrativa ofende quem? A administração. Uma improbidade ofende quem? A administração. E quem julga o infrator? A administração. Quem aplica a pena? A administração. A administração é avessa à função de julgar. Porque a função de julgar é exatamente não aceitar uma versão das coisas. Eu perguntei ao Favreto se podia dizer uma expressão da minha terra para dizer o que é julgar. Ele disse, é uma expressão um pouco indecente. E é. Mas é bastante expressiva. Eu vou dizer essa expressão. Lá na minha terra, se diz assim, julgar é não emprenhar pelo ouvido. Julgar é não emprenhar pelo ouvido.
Não aceitar a versão da acusação, a versão de quem acusa. A versão de quem acusa, a versão de quem acusa poderá ser verdadeira ou não. Mas se o juiz se põe como vingador, se põe como adepto da acusação, aí morre o boi e quem o tange. O que fará o acusado? Pois bem, professora, então são esses livros aqui que eu trouxe, mas é claro que eu sei que a senhora não vai lê-los. Vou ler. É claro que eu sei. E eu até disse para o doutor Favreto, olha, mas como são os livros de uma capa muito bonita, eles têm um excelente efeito decorativo na estante. Então, se a senhora botar na estante, oh, que livro bonito, esse vermelho, esse roxo, esse verde, esse cinzento, são muito bonitos esses livros, realmente são muito bonitos. Mas são bons? Não sei, nunca li, nunca abri, não sei. Pois bem, voltando aqui ao nosso caso da lei 84/29, artigo 11. Esse artigo 11 é como um coração materno. Sempre cabe o amor de mais alguém. É como um ônibus, o trem da piedade. Sempre cabe mais alguém dentro dele. Aqui não tem tipo. Não tem tipo no artigo 11. E nenhuma das condutas do artigo 11 tem tipo. Sabe por quê? Porque essa ideia de tipo, que é própria do direito penal, é absorvida pelo direito sancionador como um elemento essencial da sua teoria. Elemento essencial da sua teoria. Não pode haver sanção sem que esteja prevista a sanção e desenhado rigorosamente o comportamento, ou desenhada rigorosamente a conduta que acarreta a incidência daquela sanção. E aqui nós trabalhamos com conceitos absolutamente abertos, absolutamente imprecisos ou vagos, como honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. Honestidade. O conceito de mulher honesta foi retirado das leis sancionadoras. Por quê? Porque ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é uma mulher honesta. Talvez é ela própria, talvez, né? Imparcialidade. Imparcialidade. Quem é que é imparcial ao decidir um pedido, um pleito, uma solicitação, ou corresponder ou não corresponder a um olhar provocativo? Quem é que é imparcial? A legalidade, isso eu já falei. A legalidade é o estabelecimento de um pensamento de uma geração para determinada coisa. Transformou-se a ciência do direito numa teologia tardia, onde a ideia de pecado circula todo o tempo pelas instituições, ao ponto de constituir improbidade a conduta que atenta contra esses princípios. Aqui não está o princípio da eficiência. Quer dizer que não é improbidade o agente administrativo operar ineficientemente? Não está aqui. Não está aqui a razoabilidade e a proporcionalidade. Não estão aqui. E não está aqui a justiça. Portanto, aparentemente, e isso é um absurdo dizer isso que eu vou dizer agora, aparentemente, o agir administrativo pode ser injusto, pode ser irrazoável, pode ser desproporcional e pode ser ineficiente. Isso não será improbidade. Isso já serve para... porque não está aqui. Isso já serve para mostrar que esse artigo não pode ter o alcance que a administração imagina que tem. E que o Ministério Público, ao mover essa improbidade, diz que tem. E que os juízes aceitam, sem filtrar, sem passar um pente fino na conduta. E o que é que falta numa conduta para que possa ser enquadrada nesses elementos? Honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. Professor Odete, desembargador Favreto, eu penso, eu cultivo essa ideia, voto assim,
vencido. Mas voto assim. Não há improbidade sem lesão, sem dano ou sem dolo. E o que há, então? Quando não há nem lesão, nem dano, nem dolo. O que há, então, na conduta reprovável? Há uma ilegalidade. Deve ser punida? É evidente que deve ser punida. Claro que deve ser punida, mas não com as sanções da improbidade. Da improbidade, não. A da improbidade é só para os atos de improbidade. Os atos do artigo 9 provocam enriquecimento ilícito. Portanto, a causa da improbidade do artigo 9 é o enriquecimento ilícito do agente. Se não ocorreu o enriquecimento ilícito do agente, não ocorreu nenhuma improbidade do artigo 9, ou do artigo 9, como quiser. Não ocorreu. Ocorreu o quê? Ocorreu outra coisa. Ilegalidade, meus queridos, há nas três hipóteses, no 9, no 10 e no 11. Toda improbidade é uma ilegalidade, mas nem toda ilegalidade é improbidade. Se fosse, como está no artigo 11, cada vez que se concede um mandado de segurança ou um habeas corpus, deve processar a autoridade impetrada por ter praticado uma improbidade. Não foi uma ilegalidade reconhecida pelo judiciário? E quem praticou ilegalidade fica aí, como diz a minha terra, palitando os dentes? Veja bem, a necessidade de separar a improbidade da ilegalidade é algo que se impõe para o judiciário. Para a administração, não. A administração é vítima do ato ilegal ou do ato ímprobo. A administração, se puder, trucida o praticante desse ato. Sabe por quê? Porque o ofendido não tem ponderação, não tem razoabilidade. Conto um caso aqui que eu presenciei lá em Fortaleza, algum tempo atrás. Um motorista de táxi bateu na traseira de outro táxi e quebrou as lanternas traseiras. Quebrou. O carro abalroado, o chofer, desceu com a chave de roda na mão. Chave de roda, aquela roda. Sabe o que é, né? Aquele X. Você merece a morte. Quebrou as duas lanternas do meu carro. E merece mesmo, do ponto de vista dele. Por isso, a administração tem uma predileção invencível e insaciável pela pena de demissão. Raramente se vê suspensão e advertência. Se vê o quê? Demissão. Mesmo quando a comissão processante opina pela absolvição ou pela pena de suspensão. O sapiente consultor do ministro, da pasta correspondente, faz um parecer em cima das provas que estão no processo administrativo e o ministro passa o jamegão demitindo o sujeito. E a comissão teria praticado improbidade, não? Ao opinar pela pena de advertência para uma conduta que o assessor do ministro acha que merece a demissão? Isso mostra que a administração não sabe julgar. Quem sabe julgar é o judiciário, às vezes. Mas o judiciário é que é programado para julgar. A administração não é programada para julgar, é programada para administrar. Por isso, o artigo 20 da Lei de Improbidade, que não tem tido a repercussão garantística da sua inspiração, diz que a pena de demissão será aplicada depois do trânsito julgado da ação, depois do trânsito julgado da sentença na ação. Mas não se faz isso. A administração demite, e o judiciário confirma, e diz, não, o sujeito demitido impede mandado de segurança, diz, não, isso aqui é matéria controvertida, a mandado de segurança não comporta isso, não sei o quê, ressalvadas as vias ordinárias. Não precisa ressalvar as vias ordinárias, porque o acesso às vias ordinárias é uma garantia tradicionalíssima no nosso direito e no direito ocidental como um todo. Então, o judiciário não enfrenta o poder da administração. O judiciário não enfrenta o poder da administração. Por isso, os seus poderes do judiciário minguam a cada dia. E a administração aumenta a cada dia os seus poderes, diante do encolhimento, do retraimento, da
falta de apetite dinâmico do judiciário, de enfrentar o poder da administração. A administração é que é o poder poderoso. A ponto de Carreiro Malberg ter dito que nos Estados modernos só há dois poderes. Só há dois poderes, o legislativo e o poder administrativo, que se exerce ora contenciosamente, que é o braço judiciário, como ele chamava, e ora motu próprio, que é a administração. E ele diz isso na maior sem cerimônia do mundo. O poder judiciário não existe, não. O poder judiciário é um apêndice do poder administrativo, um apêndice do poder administrativo. Ele poderia se justificar, a meu ver, afrontando o poder administrativo, anulando os seus atos e não procurando consertá-los através de artifícios puramente legalistas. Separação de poderes, por exemplo, conveniência administrativa, prevalência do interesse público. Essas coisas estão presentes, ao meu ver, no artigo 11. O que tem feito a jurisprudência, inspirada na doutrina do professor Mauro Roberto Gomes de Matos, não sei se está aqui presente, ele disse que estaria, mas parece que não está. Pois bem, é preciso colocar nessa moldura do artigo 11 alguns elementos para distinguir a ilegalidade da improbidade. Vamos repetir, só para fixar. No artigo 9º, se requer enriquecimento ilícito do agente. Houve enriquecimento? Houve, então tem improbidade. No artigo 10, requer-se lesão ao erário. Houve lesão ao erário? Houve, então tem improbidade. E no artigo 11 exige o quê? Nada. Nada. Só a ilegalidade. A ilegalidade é comum a todos os tipos de improbidade. O que se requer no artigo 11 é o dolo. Ah, mas dolo é muito difícil. É mesmo. É difícil para burro encontrar o dolo numa conduta. Muito difícil. E por ser difícil, eu vou dizer que tem dolo. Quando o sistema tradicional da justiça é o contrário. Se não demonstrou, não há. É encargo da acusação mostrar o dolo no artigo 11. Como é muito difícil, não mostrou, então não tem a conduta do artigo 11. Eu colecionei aqui algumas decisões do STJ, algumas do eminente ministro Teori, distinguindo a ilegalidade da improbidade, coisa que está se apagando da nossa consciência. Estamos achando que a ilegalidade é improbidade. Por quê? A sociedade não tolera mais a impunidade. Verdade. É preciso exemplar esses ímprobos. Verdade também. É preciso que o judiciário esteja sintonizado com os anseios da sociedade. É verdade. Mas o sujeito fez isso, que está dizendo que ele fez? Esse aqui é o ponto. O que foi que ele fez para que eu afirme que ele ofendeu o artigo 11? O que foi que ele fez? Vou contar um caso aqui, contei ainda há pouco para Frito. O Ceará tem um município chamado Quixaramubim, perto de Quixadá. Você conhece bem a região. Lá tem um prefeito muito, até meio folclórico, mas muito querido e já está sendo prefeito pela terceira vez reeleito. Não em seguida, né? Deu um intervalo lá. Pois bem, ele, quando assumiu a prefeitura, baixou um edital para contratar uma empresa para fazer coleta de lixo. E no edital dizia que só podia concorrer empresa que tivesse um capital mínimo de tanto, integralizada pelo menos tantos meses. O promotor de justiça oficiou para ele, dizendo que essa cláusula permitia que ele dirigisse o certame. E que isso era ilegal, não sei o quê. Aí ele contando para mim. Isso o que eu fiz? Dizendo para mim. Eu disse, não sei, foi o que você fez. Ele disse, recolhi o edital e revoguei. Muito bem. E fiz outro edital, sem essa cláusula de integralização do capital há pelo menos tantos meses. E foi feita a licitação e tal, e tudo bem. Limparam lá a cidade. Vai que depois o promotor move uma ação, usar a expressão dele,
uma ação de improbidade contra ele. Aí, ele se questionando para mim, rapaz, eu estou sendo processado por improbidade. Ele, o que foi que você fez? Aí ele contou essa história. Disse, você acha que isso é improbidade? Eu disse, eu acho que não. Eu acho que isso não é improbidade, não. Pois bem, pois foi afastado pelo juiz da comarca das funções de prefeito. Sabe por quê? Praticou ilegalidade. Tentou, pelo menos, praticá-la, conduzindo ou tentando conduzir a licitação para determinado resultado. Fundamento da imputação, artigo 11. Honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Quem souber o que é isto, em termos de direito sancionador, quem souber o que é isto, merece um prêmio. Isso não tem nenhum conteúdo de imposição para efeito de sanção. Por isso, o STJ entendeu de acrescentar aqui o dolo. O dolo. E o que fazem os eminentes advogados contrários a essa orientação? Não, mas basta o dolo genérico. O que diabo é dolo genérico? Nelson Hungria não sabia o que era dolo genérico. E tem o dolo específico também, especial fim de agir. O conceito de dolo vem do direito penal. E, mais remotamente, vem da teologia judaica e depois cristã, de pecado mortal. O dolo é pecado mortal. O que é o dolo? Olha o conceito de Nelson Hungria, que eu coloquei aqui no livro, uma coisa antiga dele, né, nos comentários do Código Penal. O dolo. O artigo 18 do Código Penal diz que só se pune o crime quando praticado dolosamente, salvo quando a lei o prevê na forma culposa. Culposa, nós sabemos o que é: negligência, imperícia ou imprudência. Né? Isso é. Tem culpa nisso. O cara fez um negócio que não sabia fazer, imprudente, imperícia e tal. E o dolo? Vontade consciente de praticar o ato. No caso do prefeito Xeramobim, será que tem dolo nessa conduta dele? Ilegalidade tem, ou teria, para se apurar. Um outro caso que aconteceu lá na cidade da minha terra, lá no município da minha terra, foi o seguinte. Tem quanto tempo ainda? 15 minutos. Aconteceu o seguinte, lá na minha terra. O prefeito não aplicou a percentagem devida no desenvolvimento do ensino fundamental. 25% aplicou 20%. E os 5%? Botou no bolso dele? Não. Desviou? Não. Aplicou noutra modalidade de ensino, o ensino de terceiro grau, universitário, ajudando lá os alunos a implantar um curso superior lá no município dele. Improbidade. Que diabo de improbidade é essa aí? Tem dolo nisso? Teve um outro caso, na Paraíba, talvez o Esbarrador Marcelo se lembre disso, demorou muito a jogar na quinta região, eu era de lá ainda. Um prefeito de uma cidade chamada Curral Velho, que nome romântico, né? Bonito, Curral Velho. Lá em Rio Grande do Norte, terra do Marcelo, tem currais novos. Não é? Pois lá é Curral Velho, no singular. Pois bem, então, o prefeito de Curral Velho fez um contrato, naquele tempo, com o Denox, para construir uma barragem. Uma barragem. 300 mil reais do Denox, ia colocar 300 mil dele, 600 mil fazer a barragem. Ele recebeu, professora, os 300 do Denox, botou os 300 da prefeitura e não fez a barragem. O que ele fez? Ele alargou o sangrador de uma lagoa natural. Processado por improbidade. Eu era relator desse processo lá. Esse prefeito foi falar comigo umas 3 vezes. O sujeito mais simples, mais sincero e mais honesto que eu já vi na minha vida. Homem simples, barbudo,
dentadura quebrada, barba por fazer, rústico. E por que você fez? Por que você fez esse negócio? Por que você não fez o diabo dessa barragem? Não dava certo a barragem, o riachozinho era muito pequeno, essa barragem nunca ia encher. Então eu achei que era melhor fazer esse negócio na lagoa que eu fiz. O Denox aprovou o orçamento dele, dizia, olha, não faça mais isso, porque isso não está correto. O orçamento era para isso, eu não podia desviar e tal, e tal, e tal. Mas fez. E para rejeitar a ação de improbidade contra esse cidadão, gastamos 3 sessões do Pleno da 5ª Região. Foi rejeitada por maioria. Não há improbidade aí. Por quê? Não tem dolo, não tem prejuízo, não tem enriquecimento ilícito. Se ele tivesse pegado o dinheiro do Denox e desviado para ele, era improbidade? Claro que era. E essa outra coisa que ele fez, se for improbidade, então eu disse a ele, é melhor você roubar, rapaz. É melhor você roubar. Porque você não rouba o dinheiro, aplica numa coisa pública e vai processar do mesmo jeito. Isso não é razoável. Isso não é justo, isso não é sensato, isso nem é honesto, na minha opinião. Pois bem, eu queria dizer outra coisa, eu queria falar. Olha, todos nós conhecemos o livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, e o filme O Nome da Rosa, onde tem Sean Connery no papel de Guilherme de Ockham, William de Ockham. Esse William de Ockham era o Andy Baskerville. Pois é, ele faz, exatamente, ele é pois bem, ele, esse frade da Idade Média, ele criou a expressão corte epistemológico. Corte epistemológico significa seccionar uma realidade para estudá-la aos pedaços. Por exemplo, a história do Brasil. Vamos pegar a fase colonial, por exemplo, até 1822. Pegar a fase imperial, de 22 a 91, antigo, Primeiro Império, Segundo Império, sei o quê, fase republicana, República Velha, Getúlio, não sei mais quem, Tancredo, etc, etc. Bom, isso é o corte epistemológico. Pois bem, ele dizia que a necessidade de fazer o corte epistemológico se impõe como metodologia insuperável da ciência, e da ciência medieval, quando estava começando a desabrochar o pensamento científico. Então, nós temos de escolher, quando tratamos de direito sancionador, um dos lados da investigação, a autoridade e o indivíduo, a lei e a justiça, a administração e o judiciário. A visão do judiciário não pode ser a visão da administração. E a administração não sabe desenvolver o raciocínio judicial, que é o raciocínio da ampla defesa, do direito de recorrer, da presunção de inocência, do acesso à prova, da suspeição do juiz, enfim, desses institutos todos do processo penal contemporâneo e moderno, que foram criados demoradamente por decantação lentíssima do pensamento jurídico. O ministro Theory disse aqui, já fui informado disso, que o direito sancionador administrativo se vale dos raciocínios do direito processual penal contemporâneo. Portanto, a presunção de inocência, o ônus da prova, o direito de ficar calado, o direito a um juiz imparcial. A administração é um juiz imparcial das infrações contra ela? Só se for ela. Porque as vítimas não são imparciais. Nenhuma vítima é imparcial. Porque não é humano ser imparcial diante do cara que lhe agride, desembargador Fonseca, Reinaldo Fonseca. Não é razoável. Se eu lhe ofendo, você me ofendeu, você me mutilou, você assassinou um parente meu, você danificou a minha propriedade, mas eu entendo as suas razões. Existe isso. Talvez nem Madre Teresa de Calcutá se comportasse assim. Talvez. Pois bem, a minha participação nessa mesa, já estou concluindo, é como são as minhas participações em qualquer evento que compareço. São muito pálidas, muito imerecedoras de qualquer consideração e realmente esquálidas em termos de contribuição para reforçar
o pensamento legalista. Eu penso que, no futuro, todos os juízes serão contrários ao legalismo. Não aceitarão que a administração julgue e puna aqueles que infringem os seus direitos, as suas prerrogativas, os seus interesses. Quem vai julgar é o juiz. Em matéria de improbidade, por exemplo, o artigo 20 da Lei de Improbidade, que estranhamente não está no calendário dos debates, o artigo 20 não está. Quem tiver a Lei de Improbidade aí, pode ver o artigo 20 e digam-me, pelo amor de Deus, o que significa o artigo 20, a não ser que a administração não pode demitir por improbidade. A administração não pode demitir por improbidade. Não pode. Está lá na lei. E nem precisava estar na lei. Ela pode processar. Ela, num processo criminoso, a administração, o delegado julga o criminoso? Claro que não. O promotor julga o criminoso? Claro que não. E por que a administração julga o ímprobo? E pune? Por quê? O artigo 20. Eu não tenho aqui a lei. Deixa eu ver se está aqui nesse canto. Não. Mas o artigo 20 da Lei de Improbidade diz claramente isso que eu estou dizendo aqui. A administração não pode punir, pode afastar o sujeito enquanto tramita o processo disciplinar, sem prejuízo dos vencimentos. Agora, demite o sujeito, ele impetra o mandado de segurança, perde, porque a matéria é controvertida, matéria de prova, não se examina, mandado de segurança, etc, 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 etc. O mérito administrativo não pode ser sindicado pelo judiciário. Como diria lá o prefeito que está Bobim, não pode o diabo. Claro que pode. E vai sindicar o quê, então? A formalidade. A formalidade. A lei mata, o espírito vivifica. A observação de São Paulo. Não é o Estado de São Paulo, não. O velho apóstolo. Pois bem, eu fiz um levantamento longo sobre a jurisprudência do STJ, sobre isso que estou falando, sobre a exigência do dolo específico. Dolo genérico tem em toda conduta que produz resultados nocivos. Onde está o dolo do agente? Está no resultado? Então, toda coisa que causar prejuízo é doloso, é dolosa. Não está. O dolo está na conduta, na deliberação. Mas isso é muito difícil de apurar. Claro que é muito difícil de apurar. É evidente que é, difícil de apurar. E por isso, vamos imaginar que a conduta é dolosa, porque eu não consigo mostrar que é dolosa, vou supor que é. E a presunção de inocência. Não, isso é do processo penal. O direito de ficar calado, isso é do processo penal. O direito à prova inconcursa, isso é do processo penal. Quer dizer que a administração está livre e solta para fazer com o seu servidor apontado de ímprobo o que bem quiser e entender? Eu só concluo agora, não precisa me chamar a atenção de novo não, viu? Não. Eu vou terminar. Não vou cometer essa improbidade. Não cometa mesmo. Veja bem, só se pode raciocinar assim se se imaginar que o sistema jurídico é feito só de regras, sem princípios. E nós sabemos isso desde há muito tempo, e o professor Alexis exaltou isso de maneira exacerbada e absolutamente incandescente, que o sistema jurídico é formado de regras e de princípios. E que os princípios servem para orientar a aplicação das regras. Se não for assim, nós juízes, estamos prisioneiros das normas, prisioneiros das leis escritas. A lei diz, então é. Eu costumo dizer isso, o ministro Ari até fica irritado comigo da primeira turma, costumo dizer que quando existe uma lei, começam os problemas. A lei não dá solução para os problemas. Quem dá solução para os problemas é o juiz. A lei trabalha no atacado, com generalidade, com abstração. Produz para o futuro a lei. E o juiz produz para o passado.
examinando o que, em matéria de direito sancionador, principalmente, o que o sujeito fez, como fez, por que fez e que proveitos auferiu, para poder proporcionalizar ou para poder individualizar a sanção cabível. Penso eu que, no futuro, esse pensamento terminará prevalecendo. É claro, não com o radicalismo que eu falo, porque eu carrego uma revolta muito grande das coisas da administração sobre a sociedade, dos poderes que esmagam os indivíduos, o juro de banco, o juro de cartão, o juro de cheque especial, os telefones que não funcionam e cobram a tarifa como se fosse um serviço alemão. Tudo isso nos esmagando e nós outros, tentando justificar, tentando aliviar, afastar as sanções, excluir as censuras. Eu não tenho mais tempo, eu narraria aqui uma experiência pessoal que eu tive com o Banco do Brasil, em 1968. A maioria de vocês não era nem nascida, eu já estava sofrendo essas coisas da administração. O Banco do Brasil esmagando com juros excessivos pequenos consumidores de crédito na região do Vale do Jaguaribe. Como se fosse empréstimo feito a agricultores do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, aqueles que têm máquinas, que têm conhecimento tecnológico, que têm assistência de agrônomos e de veterinários. Essa foi uma questão que tramitou no Ceará e terminou a Justiça do Ceará dizendo que o juro e os encargos daqueles empréstimos para os pequenos agricultores do Vale do Jaguaribe não podiam ser aqueles que o banco cobrava. Mas tem um contrato, pacta sunt servanda, mesmo à custa da vida do devedor. A lei deve ser cumprida nem que o mundo pereça. A lei deve ser cumprida para que o mundo não pereça. Mas do jeito que a coisa vai, nós estamos caminhando seriamente para um beco sem saída. Eu evitei, cuidadosamente, discutir as palavras da lei, do artigo 11, porque essas palavras da lei são absolutamente perversas e iníquas. A sentença é feita pela virtude do juiz. A lei é feita pela autoridade e pelo poder. Então, a lei pode dizer o que quiser. O juiz, não. O juiz, não. A lei pode conter as palavras que o legislador quiser colocar. E se o juiz segui-la de olhos fechados e com os ouvidos tapados, então podemos entregar a alma a Deus, se Ele aceitar, porque não teremos mais a quem recorrer. A minha provocação se dirige precisamente aos magistrados que aqui estão e, sobretudo, aos magistrados do futuro, esses que olham para essa mesa aqui com alguma esperança de colher uma informação útil, que sirva, de algum modo, para iluminar as suas expectativas e a sua vida profissional. Procurem, no futuro, decidir sempre pela justiça, independentemente do que diga a lei. A justiça, igual à legalidade, é do tempo em que a lei era uma emanação da divindade. E a expressão lei injusta é um oxímoro, uma palavra que contradiz a outra. Por exemplo, quando se diz assim, uma brincadeira aqui, por exemplo, um argentino legal. Isso é um oxímoro. Ou não é argentino ou não é legal. Pois, silêncio ensurdecedor. É um oxímoro. Pois bem, lei injusta é um oxímoro. Ou não é lei, ou não é injusta. Também a justiça, igualdade, é outra ficção. Porque os homens, as pessoas, são naturalmente desiguais. E a sociedade se encarrega de aguçar ainda mais as diferenças, de tornar-nos ainda mais diferentes uns dos outros.
o desnível, o fosso tende sempre a aumentar, a ponto de ficarmos escandalizados com a degola de um jornalista americano no Oriente. Isso é lamentável, isso é uma barbaridade. Isso não pode ser justificável de maneira nenhuma, de acordo. E os bombardeios, que mutilam crianças, velhos e mulheres, destroem escolas e hospitais. Isso não é uma barbaridade? Isso não é uma barbaridade. Eu peço desculpa por ter extrapolado meu tempo e, sobretudo, por não ter tratado do assunto que vocês esperavam, que era a análise, palavra por palavra, da lei, coisa que eu não sei fazer. Em 25 anos de magistrado, não aprendi. E agora que já me encontro no declinar do meu tempo, não tenho mais oportunidade, nem paciência, nem disposição para aprender o legalismo. Eu aprendi essas coisas que disse aqui, sobre justiça, sobre equidade, sobre legitimidade, com Paulo Bonavides. Foi meu professor no mestrado, no curso de graduação, e é meu amigo cordial, com quem eu converso praticamente 3 vezes por semana sobre decisões, sobre percepções da justiça, do direito, das leis, dos sistemas e das coisas. Tenho certeza que esse tempo em que eu posso falar para um auditório bonito como este, seleto, inteligente como esse, está minguando, como o tempo de todos nós. E eu já sou ferroado pelo aguilhão da saudade. É uma saudade que fará um dueto com a solidão, né, cantando as tristezas que o meu coração passará nas horas tristes sem vocês. Muito obrigado.